Fala, meus nerds, esse é mais um vídeo para você que, assim como eu, só vê o que está na tela. Eu tô aqui no site da Viagem Geek, excelente site, e a matéria vai estar, o link completo dela vai estar na descrição. Essa é a showrunner de The Acolyte, Leslie Head, qualquer coisa. E eu quero repercutir essa entrevista que ela deu porque tem umas coisas que não fazem sentido. O que ela diz, a ideia, é que a série tem por objetivo desconstruir a visão que nós temos do Jedi. Já melhorou, né? Porque a atriz, a Mandela, qualquer coisa, disse que o objetivo da série era fazer pessoas brancas chorarem. Bom, estou de parabéns às duas, porque as pessoas brancas estão chorando, as pretas também, e os Jedi de fato estão bastante desconstruídos. Graças a Deus que dá pra gente simplesmente ignorar essas coisas e seguir com o ideal Jedi apresentado nos filmes, principalmente. Mas enfim, eu quero repercutir essa entrevista porque tem umas coisas aqui que pra mim não fazem muito sentido, tá? Eu separei em prints, mas como eu disse, a entrevista inteira vai estar lá no link e vai estar completa lá. Vamos em frente. Bom, a primeira coisa que ela diz é o seguinte: eu espero que esteja fazendo as pessoas olharem de um ponto de vista diferente. Eu posso entender que os fãs, especialmente as pessoas que não conhecem a Alta República, e aqui é praticamente a maioria esmagadora, né? Porque a Alta República é livros, são dos livros, e que a Disney transformou em Legends. Então, qualquer pessoa que normalmente entrou em Star Wars depois que foi para Disney, pode ser que não tenha mais muito interesse nos livros da Alta República porque são histórias não oficiais, tá? Vamos seguindo. Podem sentir que estou criticando os Jedi como eles existem na obra de George Lucas, ou seja, os prelúdios dos episódios 5 a 6. Mas não é o caso. Estamos muito atrás disso. Estamos naquela era que Obi-Wan fala em Uma Nova Esperança. Estamos naquele período em que a proliferação de poder é tão grande e de longo alcance. Na verdade, no próximo episódio você verá o quão distante estão algumas missões específicas do Jedi e a falta de supervisão. Eu queria apenas me conectar ao tipo de coisa que eu escrevia no ensino médio. A gente já começa a entender a qualidade do roteiro, né? A gente espera um roteiro que seja mais coeso, harmônico entre si. Não precisa ser harmônico com os filmes, não. A história se passa 100 anos antes. Ele consegue não ser harmônico entre os filmes, quando coloca o que há de mundo lá, e ele não é harmônico entre si, com aquelas já famosas, já eternizadas como meme, mudanças de opinião e de humor da Osha e da May, principalmente da May. Então nós temos realmente aqui uma inspiração em escritas de ensino médio. Eu amo esses personagens, estamos vendo. Ninguém quer shippar esses personagens mais do que eu. Eu os amo muito. É tipo aquela pessoa que ama e maltrata, né? Então o conflito interno de Osha se encaixa na ideologia dele. E ainda assim, eles estão em extremos opostos. Assim como ela e sua irmã estavam no início do show. Eu queria ser fiel aos meus personagens. Tentei ao máximo seguir os clichês e as coisas que eu amava e não pensava muito, especialmente nos clássicos. Tá na cara. Tentou seguir os clichês. Qual clichê? Gêmea má e gêmea boa. Aí é que o conflito interno da Osha. Cara, que conflito interno. A gente tá no 6º episódio. Até mais da metade do 6º episódio, a Osha era uma figura irredutível para o lado luminoso da luz, da força. A Osha não tinha conflitos internos. Quem apresentou conflitos foi a May. E mal colocado. Agora eu quero. A Osha apareceu, muda tudo. Vou me entregar. Não vou me entregar mais, vou matar. Agora eu vou me transformar na Osha e tentar matar na punhalada pelas costas. Mas a Osha, o 3º episódio, que é aquele flashback, mostra ela, inclusive, duvidando muito das bruxas ali e se entregando, se jogando aos Jedi assim que pôde. Não tem conflito. A história é o clichê de uma história de ensino médio que virou Star Wars. Eu queria apenas me conectar ao tipo de coisa que... já fez, perdão. Então, na minha opinião, Osha está extremamente em negação sobre sua própria raiva em relação ao Jedi e a seu pai, ou seja, Sol.
aparece, se a Osha, no episódio seguinte, na próxima terça-feira, no episódio 7, mostrar que ela tem uma raiva brutal do Jedi, isso vai ser absolutamente jogado na nossa cara. Porque, como eu disse, não há uma única cena em que a Osha parece duvidar dos ideais Jedi. E aqui é o seu pai, ou seja, Sol. Enfim, será que ela soltou alguma coisa aqui? Espero honestamente que não. Mas essa altura do campeonato já não faz mais nenhuma diferença. Ela está em extrema negação sobre isso porque sente que não tem permissão para estar com raiva e ela está em uma enorme quantidade de dor por causa da sua irmã e sua história. E ela também sente que não tem permissão para sentir isso. Sim, de fato, os Jedi, eles sublimam os sentimentos, né? Existe uma frase famosa do mestre Yoda, eu não vou lembrar exatamente, mas o medo leva a raiva leva o ódio leva ao lado sombrio. Então, as coisas são combatidas. Os Jedi, eles estão ali, né? Eles têm um espectro emocional médio, né? Linear. Eles não têm acessos de fúria, também não têm acessos de felicidade, eles são blasés, mas foram feitos para ser assim. É explicado por que é assim, como o emocional leva ao lado sombrio. Então, alguém entrando e dizendo, na verdade, sentir todas essas coisas não é apenas ok, mas na verdade pode restaurar sua função espiritual, é quase demais. Eu não acho que isso seja manipulação. Pô, o lado negro não está fazendo manipulação, o lado sombrio não está colocando a Osha para duvidar, para gerar dúvida, para gerar medo, para gerar raiva, para gerar ódio, para gerar o próprio lado sombrio, como diz o mestre Yoda. Meu Deus, o que é isso? Essa moça realmente, ela pegou as histórias do ensino médio dela e só colocou. O que era uma princesinha, ela colocou uma personagem, fez a gêmea malvada dela, e agora tem um cara que, se esse episódio 6, se essa entrevista se referisse a um quinto episódio que fosse como esse sexto é, e o episódio 5, a revelação do Sith, fosse depois, daria. Mas, meu irmão, você acabou de ver um cara matar todo mundo. E aí você vai cair na conversinha dele. Ah, não, você pode. Você pode se sentir do jeito que você quiser. Isso é apenas semântica. Por favor, aqui. Quando ele diz semântica, acho que ele está falando sério. Sim, ele é do lado negro, ele é do mal. Ele está falando super sério. Para ele é só semântica. Mas o lado luminoso da força, ele tem premissas, né? Ele está tipo, por que você não usaria o que é obviamente parte de você que mais precisa ser explorada? Por que você continuaria a suprimir isso por realmente nenhuma razão? Os Jedi te abandonaram, então Então o que você ainda está fazendo? O que é essa coisa que você está pensando? Você não deve nada a eles, você deve a si mesma. Você deve a si mesma começar a viver sua vida e reconhecer sua própria força de vontade. Por que você não dá chutes se você está entrando no boxe? Vou fazer de novo. Não é que você tem pernas? Por que você não dá chutes apesar de estar lutando boxe? Sabe? É isso que essa moça está querendo normalizar. Ela está dizendo o seguinte, o que ela está dizendo é o seguinte: os Jedi são um bando de monges radicais que não permite que você seja quem você é. Sendo que, até 6 terças-feiras passadas, os Jedi, eles eram uma força de luz, do bem. Ok, Jedi caem, né? Darth Sidious não, o Lord Dooku, ele caiu, ele era um Jedi e caiu. O emocional de algumas pessoas, Anakin, o emocional de algumas pessoas, de alguns personagens falaram mais alto e eles caíram pro lado sombrio. Mas eles caíram pro lado sombrio. O Anakin não se tornou Darth Vader cinzento. Lord Dooku não é o cinzento, eles são lado sombrio, eles são do mal. Eles assumem um ímpeto que o lado luminoso tenta refrear. Daí se tornam Jedi. O controle dessa emoção, desse instinto que faz o lado luminoso ser o lado luminoso. E os Sith seriam os Siths. E aí a moça aqui está dizendo o seguinte,
Os Jedi, eu acho que o Kimi tá certo, porque os Jedi, eles são muito... Eles prendem muito. Eles não deixam você ser quem você é, porque se você for quem você for, tu vai fazer merda. Daí que nós temos todo um código moral, um código de leis, enfim. É absurdo, e de fato, a gente começa a entender, sai dos que eu escrevia, das coisas que eu escrevia no ensino médio. É isso que se tornou Star Wars, infelizmente. E não vai sair disso, não vai sair. Então acho que a Osha está no ponto onde está tipo, eu ainda quero ser uma Jedi, eu ainda quero ser parte desse processo. Ok? Beleza. Ela estava se mostrando isso até o final do episódio passado. Ela ainda está apegada a isso, essa ideia de não ser uma Jedi é tão difícil para ela, porque é tão difícil para todos eles. Sim, você entra numa empreitada, isso é natural. Se você entra a fazer parte de determinado grupo e você não consegue por qualquer motivo, é difícil, né? Senão você não entraria. Este é o ponto de vista da Alta República. Para todos os Jedi que estão nos prelúdios, eles são uma versão distorcida do que ela conhecia. Então ela está apegada a isso. Eu não entendo. Sim, eu não entendo. Por que que... Na verdade eu entendo, né? Eu tô partindo de uma premissa de por que uma pessoa pega Star Wars e transforma nisso. Mas é o contrário. É transformar qualquer coisa. A história seria a mesma se ela fosse fazer Os Simpsons. Se ela fosse fazer Star Trek, Transformers, O Senhor dos Anéis. Ela iria pegar uma história do ensino médio dela e transformar. Em vez de duas gêmeas humanas, seriam elfas. Seriam pessoas de Springfield. Enfim, não. O plano de fundo é só isso. É um plano de fundo. O negócio é a mensagem. É transformar o bem. O bem só é bem se for em processo total de liberdade moral. Aqui eu defendo liberdade política, liberdade de pensamento, mas a moralidade, códigos morais, códigos de leis, eles estão para poder guiar a gente para algum lugar. Princípio bom, né? Códigos que o próprio cristianismo em si. E aqui ela está dizendo que não é isso. Né? Os Jedi, eles são muito quadrados. E a palavra sedução de um assassino brutal, como foi o Kimi naquele 5º episódio, ela tem um tom de verdade que precisa ser considerado. É como se ele, que deu vazão à raiva e matou todo mundo, é mais verdadeiro do que os Jedi, que só puxam o sabre para matar. Então eles não puxam tanto o sabre. É só quando é necessário. Que o Jedi que usa o sabre como uma arma de defesa, não de ataque. Enfim, é uma pena. A gente só pode lamentar. A gente só pode lamentar que esse tipo de coisa tenha acontecido com Star Wars. E que, infelizmente, como não tem uma demanda, uma produção tão grande de cinema, a resposta ela é muito negativa, porque a Disney não recebe mais ou menos se você assiste The Acolyte ou não, sabe? Não é como bilheteria. Se você não for, o seu dinheiro não cai pra eles. Aqui não. Se você assina pra poder ver Marvel e eu assino pra ver Star Wars, cai. O dinheiro cai lá pra ele do mesmo jeito. Então a resposta em audiência não é suficiente, porque se fosse, não teríamos The Acolyte como é. Então é isso, meus nerds, espero que vocês tenham gostado. Eu talvez tenha entrado um pouquinho no lado sombrio, um pouco na raiva, mas tudo bem, eu não sou Jedi. Eu posso ficar oscilando aqui e ali. Deixe seu comentário, o que você achou dessa entrevista. Vai lá no site, clica aí no link, vai lá no site, dá a visualização dos caras, vê lá, comenta lá também, vamos engajar todo mundo, né? Porque o engajamento, ele não leva tanto tempo e ele significa muita coisa. Então, se inscreve no canal, manda bem pros amigos, pessoal que tá a fim de saber a minha opinião a respeito das maluquices que essa série tá criando, não dentro, mas por fora. E até a próxima. Eu sou Leandro Rocha, forte abraço.